Nossa conversa de hoje é uma conversa técnica, também política e principalmente uma conversa absolutamente a favor da cidade e do estado do Rio de Janeiro. É uma honra muito grande para Menorá na TV conversar com o nosso secretário de Meio Ambiente, Carlos Mink. Ele já serviu ao governo federal como ministro e hoje serve a população do estado e da cidade do Rio de Janeiro. Tudo bem contigo, Carlos? É uma honra, uma alegria poder estar aqui contigo e principalmente tendo buscado no meu guarda-roupas esse grande colete de motoqueiro para poder ficar parecido contigo. O teu é ecológico, mas o meu é de motoqueiro. Ô Ronaldo, não é a primeira vez nem a segunda que eu participo do teu programa, que é uma tribuna democrática, você trata os temas com profundidade e isso é sempre uma coisa boa, que normalmente a gente está sempre na mídia, mas tem 30 segundos aqui para explicar por que a Baía de Guanabara está assim, 20 segundos para explicar como é que a gente vai acabar com o lixão, e aqui a gente tem sempre uma oportunidade de ir à raiz dos problemas, tratar com mais desembaraço e mais profundidade. Então, isso é uma virtude do teu programa. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Carlinhos, você tirou a questão do meio ambiente no Brasil de debaixo do tapete ou de debaixo do colchão e transformou essa questão numa questão de primeiro mundo. Eu, como teu admirador, como teu eleitor e principalmente como judeu, eu tenho muita alegria de poder ver o trabalho que você faz, acompanhar o teu trabalho. E não é por nenhum outro motivo que a gente vem aqui buscar conhecimento, sabedoria e principalmente na área onde você atua, que é fundamental hoje para que o ser humano possa ter uma qualidade de vida melhor. Como é que foi essa escalada ao contrário? Ou seja, tirar o meio ambiente do esgoto e transformar o meio ambiente num assunto fundamental em todos os locais desse país, em bares, botequins, como é a questão, por exemplo, do futebol. Ronaldo, bom, nós está exagerando um pouquinho, mas de toda forma eu vejo da seguinte forma. Você tinha uma polaridade onde tinham aqueles que queriam crescer, desenvolver, licenciar de qualquer jeito a todo custo, e aqueles outros ambientalistas que diziam que tudo ia poluir, que tudo estava errado, que nada ia acontecer e, portanto, qualquer empreendimento, qualquer licença, estava tudo errado. Então nós tentamos entrar por um caminho, né, que atualmente se chama de economia verde, vai ser um dos temas da Rio+20, que é exatamente ver a ideia de que você naturalmente pode se desenvolver com tecnologias que respeitem a saúde do trabalhador, o meio ambiente, as lagoas, e naturalmente criar empregos, desenvolver processos e tecnologias. Então, aqui no Rio, quando a gente chegou no governo Sérgio Cabral em 2007, o meio ambiente realmente, como você disse, era pequenininho, não tinha sede, não tinha helicóptero, não tinha concurso, era o primo pobre, né? E a primeira coisa que a gente fez foi garantir os recursos do FECAM, do Fundo Estadual para o Meio Ambiente. Garantir que a gente ia licenciar grandes empreendimentos, como o Comperj, por exemplo, da Petrobras. 30 dias depois da tua assunção como secretário, você me deu uma entrevista. Eu te dei, é verdade. E você me disse o seguinte, que a grande qualidade que um secretário de meio ambiente tem que demonstrar é o equilíbrio entre o que pode e o que não pode. Porque se você começa a dizer que não pode nada, você entra você sai em uma semana. E se você começa a aprovar tudo, fica... Você vira um carimbador da irresponsabilidade alheia. É isso. Então, o primeiro grande teste nosso foi a licença do Comperj, que era a maior licença do Brasil. Eu nunca tinha licenciado uma padaria na minha vida. Então, caiu logo uma de 18 bilhões. Então, foi um teste. Eu montei uma equipe muito forte e tratamos assim, olha, a gente vai dar uma licença rápida e rigorosa. Muito rigorosa. Só um dos equipamentos que a gente exigiu para a Petrobras, um denitrificador, que tira 90% dos óxidos de nitrogênio, só esse custou 300 milhões de dólares. Só o que a gente exigiu para a Petrobras de reflorestamento foram 6 milhões de árvores. Mas a Petrobras estava achando que ia demorar 2 anos para licenciar, demorou 10 meses.
e teve que pagar o saneamento de toda aquela região, dobrar a água para aquela região, sem tirar um manguezal e jogar uma gota de poluição na Baía de Guanabara. Essa filosofia deve ter sido uma das coisas que fez o presidente Lula me sequestrar lá para o Planalto Central do país. Mas foi muito bom para o Rio, a tua estada em Brasília, porque o Rio carecia, o que hoje não é verdadeiro, de quadros que pudessem ser quadros nacionais. E você se transformou num quadro nacional, e quando eu coloquei as minhas primeiras palavras aqui, que você se sentiu lisonjeado exageradamente, são verdadeiras, cara. Pode estar certo, você não tem noção de como você é recebido com apreço em tudo que é lugar. Não, realmente eu sinto isso, sobretudo nas áreas que nós circulamos, na universidade e nos bairros populares, na comunidade judaica com certeza, mas em muitas, agora a gente tem feito trabalho de saneamento em muitos municípios. Eu comentava com você, antes da gente começar a gravar, que nesse mês, um mês atípico, a Secretaria do Ambiente assinou contratos de um valor, algum tempo atrás, inimagináveis. Assinamos com BID 800 milhões para a Baía de Guanabara. Sérgio Cabral arranjou 600 milhões para nós, 300 para dragar e recuperar todas as lagoas de Barra de Jacarepaguá, fazer um Cancún carioca. 300 para, no noroeste, as enchentes, Laje de Muriaé, Rio Pomba, também fazer extravasores, resolver. Com a Petrobras, nós temos 410 milhões para saneamento em algumas áreas do Comperj e dobrar a área dessa região que eu mencionei, São Gonçalo, Itaboraí e Niterói. Então, isso, alguns anos atrás, o meio ambiente era o primo pobre. Hoje, o Rio de Janeiro é o estado que mais licencia, que mais investe, passou São Paulo, bye-bye São Paulo, e é o estado que menos desmata a Mata Atlântica. O último dado, Ronaldo, do INPE e do SOS Mata Atlântica, diz o seguinte: quem mais desmatou? Minas, 12 mil hectares, Bahia, 8 mil hectares, e o Rio com 300 hectares desmatados e plantou 6 vezes mais. Isso, inclusive, rompe um pouco aquele paradigma que você tem que escolher ou crescer ou proteger. Então, hoje o Rio é quem mais cresce e quem mais protege. Então, afinal, não era contraditório. Então, é uma questão de vontade política e de exercício de poder corretamente. Acho que sim, e naturalmente com força, porque, por exemplo, eu tenho muita presença com o governador Sérgio Cabral. Eu queria dizer, você é um parceiro do governador desde que ele era presidente da Assembleia. Eu me lembro bem que você tinha e tem uma excepcional relação com ele. Fizemos várias leis em conjunto. É isso. Então, é muito interessante que o governador esteja voltado para esse tema e te dando mão forte. Senão também não resolve. É isso aí. Imagina, um porto offshore quer se instalar em Arraial do Cabo. Arraial do Cabo tem a reserva extrativista marinha, tem o fenômeno da ressurgência. Lá não pode, no outro lado pode, aqui não. Aí eu quero falar, quem é você para dizer isso? Então a gente dá o argumento, o governador quer saber bem, quando ele vê que bem, dá. Então nós licenciamos o Comperj, agora a Petrobras queria dobrar o terminal Tebig, em frente da Ilha Grande, a 2 quilômetros. A única baía bonitinha que sobrou lá, Baía da Ilha Grande, tem pesca, turismo, você acaba com a pesca e com o turismo. Eu falei, governador, lá não dá. Sérgio, amigo, não dá. Aí ele se cerca, vê, tem alternativa? Tem? Não. Sempre tem alguém que quer pular no meu pescoço por causa disso. Mas como a gente licencia vários empreendimentos em vários locais... ao teu lado. Claro, e com rigor. Não, e depois o balanço é esse. O Rio é quem mais licencia, com menos burocracia e mais rigor. Ô, Carlos, o que é que você teria a dizer para o cidadão médio do Rio de Janeiro com relação a essas desgraças que têm acontecido na Serra Carioca, na Serra do Estado do Rio de Janeiro? Eu chamo de carioca porque nós todos somos cariocas. Sim. E Fluminense é só quem não é Flamengo, não é verdade? Eu, como rubro-negro também, acompanho o raciocínio. Veja, eu conheço também muito Teresópolis, e frequento Petrópolis e Friburgo. Bem, o fenômeno natural, esse você nunca pode evitar, uma chuva muito forte. A questão é as lambanças que a gente faz para que esses gerem tragédias. Então, os prefeitos na região serrana, tradicionalmente, Teresópolis, houve um caso específico que foi ainda mais drástico, um senhor chamado Tricano, que deixou ocupar as encostas em troca de voto. As encostas do Jacarandá, as encostas
da posse, de vários outros lugares. Então, o que acontece? Nós até, com recursos nossos do FECAM, nós contratamos geólogos que fizeram, não para todas essas localidades, mas para o primeiro distrito, que é o centro de Teresópolis, Petrópolis e Friburgo, mapeamentos de risco. Os prefeitos pegavam o mapeamento de risco, botavam na mesa com jarro de flor em cima. E nesses lugares, ao invés de relocarem progressivamente para áreas mais seguras da população, na véspera da eleição abria uma estrada, levava luz e levava mais gente para aquele local que o tal mapeamento que estava debaixo do vaso de planta dizia que... Não era possível. Então, isso é uma coisa criminosa. Então, o que a gente está fazendo agora? Instalamos sirenes, estamos dragando os rios, estamos levando educação ambiental e estamos obrigando os prefeitos e os vereadores a incluírem nas leis orgânicas e no plano de obras aquilo que o mapeamento de risco diz. Ou seja, o Brasil não tem a cultura da prevenção, né? Outros países têm, né? Chile tem terremoto, as pessoas nascem fazendo exercício sabendo o que fazer em caso de terremoto. Aqui, tirando de um ano para cá que começou isso, o Brasil chove muito e sempre morreu gente com chuva. E ficava por isso mesmo. Nas favelas do Rio e nas encostas de Teresópolis e Friburgo. Você viu alguma vez, na tua infância, que você frequentou Teresópolis, assim como eu, você viu alguma vez alguém fazer algum exercício, alguém explicar o que era a área de risco? Não, ao Não contrário. tem cultura de prevenção. Tem uma coisa pior, porque existe um costume, que eu não quero atribuir à religiosidade das pessoas, mas é um costume terrível de pedir donativos e de viver em torno de donativos que você não sabe qual é a necessidade real, você não sabe de que maneira esses donativos chegam ou não chegam. É um antro de corrupção no final das contas, porque várias vezes já pegaram gente desviando donativos e você fica naquela do sujeito ficar pedindo donativo o tempo todo, achando que com isso ele vai ressuscitar gente que morreu. Quando na verdade é você que tem razão. É a questão da prática e da preocupação com aquilo que pode vir a acontecer. Estudo, planejamento, prevenção, né? Organizar. Se você tem encostas e tem rios, quer dizer, está na lei, a margem de rio você tem que reflorestar. A gente, inclusive, criou um serviço interessante, Ronaldo, chamado Pagamento por Serviços Ambientais. Em algumas áreas, infelizmente ainda não em todas, mas em algumas áreas do Guandu, em Rio Claro, no Rio São João, a gente está cadastrando e pagando aos agricultores para reflorestar as matas ciliares. E nós os chamamos, com nome poético, de produtores de água. Porque realmente você protegendo o rio de levar sujeira, assoreamento, etc., você piora a água bruta. E até a água que a gente bebe é muito mais cara e mais complicado de tratar. Então, antes o cara cortava, vendia e ganhava algum. Agora ele ganha para reflorestar. Mas isso é uma coisa mais recente, né? Ô Carlos, Israel, que é um estado que a gente conhece por todos os motivos, apresenta, desde antes da sua instauração, o Keren Kayemet, que é uma instituição que, enfim, tem tudo a ver com aquilo que você pensa. Plantou milhões de árvores. Quem não conhece aquela caixinha, o cofrinho, para você botar lá, a moeda das pessoas iam na casa pedir apoio para reflorestar até áreas desérticas. Você que sabe da importância desse tipo de proposta cultural, e que também é política, e que é mais que social, ela é absolutamente social, você não acha que chegou o momento de implantar algum tipo de projeto nessa linha para que o cidadão do Rio tenha compromisso com o meio ambiente e comece a plantar, a se esforçar para que nós possamos ter uma qualidade de vida melhor nessa área? Com certeza. E isso daí tem várias vertentes. A primeira, a nossa ideia que a gente está desenvolvendo agora em 1000 escolas estaduais, com apoio da UERJ, programas de educação ambiental, mas não é no quadro negro de Ecoreba. A ideia é a escola adotar uma encosta, uma lagoa, plantar, botar garotada. Um programa outro que a gente fez até para ressocializar detentos em regime semiaberto, botar para trabalhar, para plantar, tem que fazer isso. Porque inclusive alivia a cabeça do sujeito, né? Alivia a cabeça do sujeito, alivia a prisão, dá uma poupancinha para ele e ajuda a plantar os rios. A gente plantou milhares e milhares de árvores com detentos em sistema semiaberto, que é os que podem sair para fazer esse tipo de trabalho. E cada licença que a gente dá, a gente põe uma obrigação da empresa
plantar até para bater suas emissões de carbono. Eu comentava contigo, mas só para dar um exemplo, não é o único caso, o Comperj teve que plantar 6 milhões de árvores, está plantando ainda, dos quais 4 milhões aos longos dos rios Macacu e Caceribu, que são rios que fazem um limite do Comperj e sobem para a Cachoeira de Macacu, para Rio Bonito, para outras áreas próximas. A ideia é que os empreendimentos têm que trazer ganhos ambientais e não agressões ambientais. Rapidamente, essa resposta, que nós estamos encerrando quase o nosso primeiro bloco, eu te pergunto se você acredita que as áreas carentes, chamadas de comunidades, que na verdade são favelas, assim foi o nome que a gente aprendeu no Rio de Janeiro a vida toda, qual é a maneira da gente dar qualidade de vida na área ambiental para o carente ou favelado ou esse ambiente que é absolutamente insalubre? Ronaldo, eu tenho me dedicado muito a isso. A gente criou aqui na Secretaria uma superintendência chamada Território e Cidadania. Eu vou pedir para você fazer isso no próximo bloco, vai ser mais fácil. Melhor. Já voltamos. Menorá na TV, com Carlos Mink, na minha opinião, a fera do meio ambiente, não só no Brasil, na América Latina. Já voltamos. Então, meu querido amigo, vamos voltar para a questão das favelas, do carente e do meio ambiente nas áreas muito complicadas que nós sabemos que são as favelas do Rio de Janeiro. Ótima questão. Eu disse que a gente montou uma superintendência chamada Território e Cidadania para atuar nessas áreas da questão ambiental. Falar algumas coisas práticas. Criamos uma fábrica verde no Alemão. O que é isso? O que é a fábrica verde? Recebe computadores velhos, inservíveis, e transforma cada 3 velhos num bom, que é doado à comunidade, a um telecentro público, como se fosse uma lan house pública, né? Nós treinamos jovens da comunidade, nessa fábrica são 140, recebem uma bolsa de apoio pequena, de R$200, têm aulas, aprendem a fazer, fazem, e os melhores passam a ser tutores, e aí já ganham um salário mínimo e acompanham isso. Então, para as empresas é uma mão na roda, que não sabem o que fazer para se desfazer do lixo químico, do lixo eletrônico, que é caro se desfazer, a gente quebra um galho. Não tem para onde jogar isso. A gente pega isso gratuito e acabamos oferecendo para cooperativas de catadores, grupos de mulheres, etc., de comunidades carentes, um computador com alguém que vai ensinar e vai cuidar para aquilo não ser depredado. Agora a gente vai fazer, estamos inaugurando nos próximos dias, a Fábrica Verde da Rocinha, que é igual a essa, que transforma lixo eletroeletrônico em inclusão digital. Outro exemplo, que também está funcionando muito bem, o programa PROVE, que é recuperar o óleo usado de cozinha, aquele que você frita o teu peixinho e joga lá pro ralo. Então, o símbolo do PROVE é um funil. Você lembra de, mas não é aquela turma do funil. Não. Essa daí você põe na garrafa, um galão, uma cooperativa passa, pega, vende para o pessoal de fazer biodiesel e sabão. Sabe quantos litros de óleo o ano passado a gente recuperou em áreas carentes do Rio? Eu não tenho a menor condição de dar um chute. 6 milhões de litros. Coisa louca, hein? Pagando R$1. Ou seja, essas cooperativas ganharam 6 milhões. Para 20 cooperativas, dá uma média de 300... É uma coisa fantástica, R$30 mil por mês, R$25 mil. Por aí, para uma cooperativa, é muito. É muito bom. E isso deixa de entupir cano da SEDAI, ir para Lagoa, para Bahia, etc. Então, esses programas têm que ter sustentabilidade. Agora a gente vai fazer na Mangueira Ecomoda, que é o quê? A gente vai treinar as meninas costureiras, vamos conseguir o material, uma parte doada por escolas de samba, o material dos desfiles velhos, não aproveitar. Você também não tem onde colocar. Não tem onde colocar. Pegamos craques, né, da moda, do fashion, treinam elas, fizemos também um convênio com o Sistema S, que eles também ajudam a treinar, e aí saem sabendo uma profissão, enquanto treinam, ganham uma ajuda, né, e isso vai ser também comercializado, vendido, também reverte para as comunidades. São só alguns exemplos de como é possível, com características diferentes, incorporar as populações bem carentes. Eu falei da fábrica de computadores, eu falei do programa PROVE do óleo reciclado e falei da Ecomoda,
mas há mais 5 ou 6 semelhantes. A linha é essa e tá, as pessoas adoram. Maravilha. Adoram. Depois perguntam por que o governador tem índices de aplausos e de apreço altos, e as pessoas ficam achando que é propaganda, mas não é não, é trabalho. E agora a gente só pode entrar nessas comunidades com as UPPs. Sem dúvida. A gente só faz esse trabalho em área que a gente não tem que pedir licença para entrar. Felizmente são cada vez mais áreas. Claro. E a UPP é interessante porque ela obviamente não acabou com o tráfico. Tem tráfico em todo lado, tem tráfico em Paris, mas acabou com o domínio armado. Desarmou o tráfico, na maioria dos casos. Né? Acabou com o domínio territorial. Claro, isso é uma coisa louca. Não, isso eu acho que foi uma grande coisa que aconteceu no Rio de Janeiro. Que era inimaginável há 5 anos atrás. Inimaginável. E agora a gente vai esse ano acabar com todos os lixões em volta da Baía de Guanabara. Todos. Fechamos o lixão de São Gonçalo, Babi, de 1 milhão de pessoas. O lixão de São Gonçalo, Itaoca. O lixão de Belfort Roxo, Babi, 500 mil pessoas. Final do mês, o lixão de Gramacho, em Caxias, o maior a céu aberto da América Latina. Tudo isso chorume, que é aquele material escuro, espesso, altamente poluente, Baía de Guanabara. E com alternativa para os catadores. Foi bom você falar em Baía de Guanabara. Há alguns dias atrás saiu, eu não me lembro bem se foi na primeira página do Globo ou se foi em algum canal de televisão, pode ser até que tenha saído nos dois, o canal da Barra como se fosse a coisa mais limpa do mundo. Vários surfistas sentados em cima das pranchas. Não sei se você chegou a ver essa fotografia. Vi. E o mar absolutamente transparente, como se fosse o Brasil que a gente sempre sonhou. O que você tem a ver com isso? Tenho bastante a ver com isso, mas ainda não está. Só está assim em algumas épocas, quando o mar está entrando para dentro da lagoa. E fica assim. O que acontece? As lagoas da Barra de Jacarepaguá, até 5 anos atrás, recebiam 100% do esgoto de mais ou menos 1 milhão de pessoas. Né? 1 milhão de pessoas, sobretudo Jacarepaguá, que são, na verdade, 9 bairros populosos, Cidade de Deus, vários tanques, são bairros enormes. E tratamento de esgoto zero. Em 5 anos, nós colocamos lá 650 milhões. O que a gente fez? Uma estação de tratamento, um emissário de 5 quilômetros e 15 elevatórias. Para quem não sabe, a elevatória ela bombeia o esgoto de um condomínio de um bairro até a estação de tratamento e daí até o emissário lá longe. Nós já tratamos metade de todo o esgoto da Barra de Jacarepaguá e temos mais 600 milhões guardados aqui no FECAM para em 3 anos, né, tratarmos o resto todo. Mas isso não é ainda o suficiente, porque as lagoas estão completamente assoreadas. Né? Tem lugares, você vê lá no meio da lagoa, um sofá lá no meio, lá longe. Por quê? Porque tanto lixo, esgoto, assoreamento... Terra mesmo, né? Terra das chuvas, de tudo, das construções, entulho não reciclado, tudo para lá. Então nós conseguimos, falei no início do teu programa, agora no primeiro bloco, um recurso que a gente vai dragar todas essas lagoas, tirar 3 milhões de metros cúbicos, recuperar os canais. A profundidade de 10, 20 centímetros vai passar para 3, 4 metros. A gente quer fazer um Cancún carioca. Você sabe que eu fico olhando para você, você vai conversando e vai explicando e vai dizendo, eu estou sentindo que você se emociona com o teu trabalho. A gente tem que gostar, né? Senão não acontece. É isso que eu queria te dizer. É uma coisa fantástica você poder exercitar aquilo que você sonhou a tua vida inteira. Porque eu estava me lembrando Ficou também... tantos anos só apontando o dedo, dizendo que está tudo ruim. Mas eu me lembro de um dia, e aí olha como é interessante esse teu trabalho. Você num barco, fazendo frente a um navio. É verdade. Se você fizer isso hoje, não vai ter a menor graça. Sabe por quê? Porque você produziu tanto que isso ficou pequeno. O que naquela época foi primeira página de todos os jornais, de todas as televisões. Era um você submarino... não pode mais fazer isso. Sabe por quê? Porque o teu trabalho ficou tão interessante e foi tão profundo que mas não dá mais. Você sabe... Não há mais necessidade. Você sabe, eu entendo o que você está dizendo, até gosto de te ouvir falar isso. Mas você sabe que eu, por um lado, passei tantos anos dizendo a lagoa está poluída, a Bahia está suja, o lixão está aí. A gente poder acabar com o lixão, despoluir a lagoa, realmente é... E chegar aqui e não fazer nada não é uma realização, não é. Mas, por outro lado, eu também tenho saudade da militância. Ontem eu fui para 2 supermercados lá em Niterói, que estavam descumprindo a lei das sacolas plásticas. Que tem que dar um desconto, botar um cartaz que a gente já tirou
1 bilhão de sacolas plásticas no meio ambiente num ano e 1 bilhão outro ano. Tiramos 2 bilhões, mas ainda é pouco. Mas eles não estavam nem dando esse desconto de 3 centavos, né, para quem, cada 5 produtos, não pega uma sacola. Foi lá dar uma dura. E eu gosto de acompanhar a operação. Outro dia fui numa operação aqui na Pedra Branca, na Zona Oeste. A gente está reflorestando, mas tinha 150 cabeças de gado lá, o pessoal lá que subia e comia as mudas todas. Aí eu lembrar, estava com saudade no tempo da Amazônia, que eu era ministro, ia pegar o boi pirata na Amazônia, derrubar o desmatamento para metade. Aí eu estava com síndrome de abstinência e fui pegar o boi pirata na Pedra Branca. Primeiro pedimos para tirar, notificamos, demos o prazo, não foram, fomos lá com o caminhão, polícia e tal, tiramos o gado, o cara pode vender para um frigorífico, não perdeu o valor, mas ele não ia ficar lá estragando o trabalho do secretário que está querendo dar condição à população. Exatamente. Então, fomos lá pegar. Outro dia, nós fomos pegar um javali pirata em Friburgo. 600 javalis sendo criados ilegalmente, jogando cocô no rio Macaé de Cima, um parque. A gente notificou, cara, tinha um advogado bom, tá bom, levamos lá, batalhão florestal, não sei quando. Eu fui lá também, encarei o javali e tal. Pegamos aquilo tudo, tivemos que levar para um frigorífico em São Paulo, foi abatido. Chamei o Claude Troagot, um grande chefe francês, todo mundo conhece. Ele fez a receita e a gente serviu 50 mil porções no restaurante popular. Imagina que coisa espetacular. E o Claude Troagot foi com a gente no restaurante popular de Niterói, tem 18 aqui, e o pessoal lá não acreditava, custa R$1 comendo javali com do Troagot, a francesa. E o nome da operação nossa foi Operação Obelix. Beleza. Por causa do javali. Claro. E por causa do Obelix, todo mundo lembra, o gaulês. Claro. Então, o que eu quero dizer é que eu gosto de discutir com o presidente do BID, o programa da Baía de Guanabara, agora de pegar o javali pirata, dar uma dura no supermercado que não cumpre a lei da sacola plástica. Esse meu lado, assim, eu também não perdi esse instinto. Vamos falar um pouquinho de política? Vamos. Face à Copa do Mundo, Paralimpíadas e Olimpíadas no Rio de Janeiro, conquista de vocês todos. Nossa, você também. Eu faço aqui o meu papel. Futuro presidente do Flamengo, tem que ver com a Olimpíada. Pode acontecer. Então, essa conquista fantástica para o Rio de Janeiro, que andava de cabeça baixa, acho que hoje, com esse entendimento do governo municipal com o governo estadual e, obviamente, também com o governo federal. É raro quando os astros estão alinhados, tem que aproveitar, que isso não é sempre. Não é sempre. E nós demos um salto de qualidade geral, porque, como você mesmo disse, você teria muitas dificuldades se você não tivesse um governador que te desse força naquilo que é correto, que você quer fazer. Eu consegui fazer um terço. Exatamente. Então, qual é a real situação do Rio de Janeiro hoje, na sua opinião? Porque eu tenho certeza que o nosso telespectador ele vai ter a alegria de saber, pela tua palavra, como é que está o estado e a cidade dele, principalmente em função do que acontece no mundo, porque o mundo está olhando para nós. Olha, a gente está numa situação muito favorável. Avançamos imenso. Dizer que a gente resolveu nossos problemas, seria eu louco, demagogo, não me presta tal. Agora, vamos pegar alguns indicadores fundamentais. Por exemplo, saneamento. A gente tratava 20% do esgoto. Em 5 anos a gente dobrou para 40%, em mais 5 anos vamos dobrar para 80%. Quer dizer, em 2 blocos de 5 anos, a gente vai passar de 20% para 95% de saneamento. E eu estou cuidando disso. O meio ambiente nunca teve dinheiro para obra. Porque antes a gente fazia as estações de tratamento de esgoto com dinheiro de fora. Elas ficaram, Ronaldo, 14 anos secas. Sem 1 litro de esgoto, porque não fizeram as redes, as elevatórias. Os governadores posavam ao lado dessas estações. Eu me lembro daquela novela que tinha um cemitério, mas não tinha o defunto para enterrar. Paraguaçu. Nosso querido, maravilhoso Paulo Gracinha. Que espetáculo. De ator. Então, durante 14 anos você tinha um elefante branco que não tratava um dia de esgoto. A gente botou Alegria para funcionar, botamos Sarapuí para funcionar. Em fevereiro, Pavuna começa a funcionar, São Gonçalo, fazendo as redes, que debaixo da terra não dá voto, ninguém vê. Então, saneamento avançou.
A parte da segurança, aqui, sobretudo na cidade do Rio, o que essas UPPs valorizaram, os bairros em volta, as comunidades, a queda dos índices de homicídio, resolveu o problema? Não, morreu uma pessoa na Rocinha, teve um luto na Mangueira, mas vamos lembrar o que era antes. Ninguém entrava lá dentro. Isso que a gente está fazendo nas comunidades, né, fábrica verde, coleta de óleo, ecomoda, nem pensar. Eu não ia pedir licença para traficante para fazer trabalho ecossocial em favela. Então, essa é uma outra linha. Transporte. Esses corredores expressos, Transoeste, Transcarioca, que o pai está fazendo, vai diminuir muito a poluição, vai diminuir o engarrafamento. E o metrô, né? Essa semana nós demos a licença para o metrô e sempre o metrô a gente chama de tatu ecológico do Rio. Porque o metrô é menos barulho, menos fumaça, menos engarrafamento. Né? O tatu ecológico do Rio está lá embaixo. Agora a gente está atrasado, precisa de muito mais linha de metrô. Paris começou a fazer isso há 100 anos atrás. Mas tá bom, a gente está atrasado, mas estamos correndo atrás do prejuízo. Depois, as UPAs, né? Essas unidades de pronto atendimento que desafogam. A saúde está boa? Não está boa. Mas vê o que era antes, o que é agora. Então, eu acho que tem muito, por exemplo, essa ideia do passe único para o ônibus. Antes, e para os transportes em geral, uma pessoa que morava em Magé, que morava em Belford Roxo, não ia conseguir trabalho aqui, porque o empregador perguntou, onde é que você mora? Ah, mas você mora, você vai gastar 12 para ir, 12 para voltar por dia, isso cai na minha conta. Isso não vai chegar na hora, também tem essa. Exatamente. Tchau. Não. Hoje, com o bilhete único... Barateou. Não, é igual. É igual. Uma pessoa que mora em São Cristóvão ou mora em Magé ou na Baixada, é o mesmo. Essas coisas vão mudando. Você pode dizer que o Rio não é uma cidade desigual, que não tem lixo na rua, mas nós demos um grande salto. Essa conjugação que você se referiu, esse alinhamento, o governo Lula e agora a Dilma, o Sérgio Cabral e agora o Paes, você não tem noção como é isso. A gente está fazendo um programa para a recuperação das praias. Antes, acontecia uma poluição da praia, a SEDAI, que é do Estado, dizia que a culpa era da Prefeitura, porque a galeria de água pluvial, que é da Prefeitura, está contaminada. E a Prefeitura dizia que a culpa era da SEDAI, porque a galeria estava contaminada, porque o esgoto da SEDAI vazava para a galeria. Então ficava um apontando o dedo para o outro, provavelmente todos tinham razão. Então, a gente juntou em volta da mesa, por causa da conjugação astral a que você referiu, e agora a gente pegou praia por praia, e uma ação conjunta, Estado, município, recursos do FECAM, vamos limpando as praias. Escolhemos 6 para começar, Ipanema, Leblon, São Conrado, botamos qual é o problema, o que vai ser feito, com quanto dinheiro, quem vai fazer o quê. E está começando. A final de dezembro, já para janeiro do ano que vem, Ipanema, que teve metade do tempo imprópria para banho, vai estar própria para banho mais de 90% das vezes. Maravilha. Por quê? Porque houve essa conjugação e a gente tem recursos e fizemos esse link, essa união. Muito bem, nós estamos encerrando o segundo bloco de Meia Hora na TV com Carlos Mink, que é o secretário de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro. Já voltamos com mais novidades na área ambiental, aquela que te oferece qualidade de vida sem que você perceba, mas no final você vai viver mais e melhor. Já voltamos. Carlinhos, vamos falar um pouco da família. Você acabou de perder sua mãe. Nem me fale, isso foi duro. O seu pai é uma figura espetacular, que eu tenho o maior carinho, o maior respeito por ele. Luiz Baumfeld. Como é que ele está? Olha, primeiro a minha mãe, né? Realmente foi uma pancadaça, né? Você, inclusive, teve na solenidade dos 30 dias da minha mãe, Fanny, uma militante da comunidade judaica, das pioneiras na MAT, e uma alegria de viver. A minha mãe estava ótima, ia para o municipal sempre, com um grupo de amigas dela, fazia de tudo, fazia trabalho social, cantava no coro, né? E problema de pressão alta, um aneurisma, foi realmente uma coisa, uma coisa dura, muito dura, muito difícil. Eu devo tanto a ela. Minha mãe é uma pessoa tão participativa, Ronaldo, a Fanny, ela sempre fazia minhas campanhas. E ela era tão ibixemama fazendo campanha, ia nas feiras, panfletava, ajudava.
Às vezes ela encontrava um cara que também era candidato, a mesma coisa que eu. Aí ela distribuiu e falou, não, o cara dizia, não, minha senhora, eu até conheço seu filho, gosto dele, mas eu não vou votar nele, porque eu também sou candidato ao mesmo. Não, mas espera aí, é que você não viu aqui essa lei que ele fez e aquela outra. Quer dizer, queria convencer até um cara que... Então, realmente, ela não existia. Né? Você não tem ideia, e eu sei, porque na época os meus pais eram muito amigos do Francisco Silberto Sobrinho. Sim, sim. Que é. Você não tem ideia do que a tua mãe lutou na época da ditadura para poder te dar um pouco mais de conforto em momentos muito difíceis. Eu fiquei 10 anos exilado, fiquei preso. E eu soube disso porque eu escutava as conversas da minha mãe e do meu pai com o Chico Silberto, que também já faleceu. Isso. Porque, na verdade, a minha mãe e a sua mãe eram amigas de criança, de infância. E, como o Francisco Silberto sabia, ele contava para minha mãe os dramas que a tua mãe vivia, procurando por ele para te ajudar, para melhorar a tua situação. É bom assim você ter me feito essa pergunta. Normalmente as pessoas nos programas não fazem essas perguntas assim, que você acaba compartilhando Você sabe por que eu faço essas perguntas? Porque o sujeito que está do lado de lá da câmera... Quer ver o lado humano também. Ele tem que saber que você é um ser humano, que eu sei. Então, fica fácil. Mas você perguntou do meu pai isso. Também. Meu pai é figuraço. Meu pai está com 91, está lúcido, claro, sentiu um baque pesado. Perder a companheira eu vejo ele todos os dias, todo domingo eu levo ele lá no Chorinho da Praça São Salvador. Por sorte, ele tem uma irmã, tem 1 ano mais que ele, a tia Cecília. Está viva também? Está viva e mora na mesma rua. Maravilha. Então isso também já é uma coisa, meus filhos agora vão mais lá, porque ele está só e nessa época, não pode ser. E eu converso muito com ele, e ele continua com bom humor. E eu devo muito a ele. Meu pai, antes de trabalhar com seguros, todo mundo lembra dele, muitas pessoas da comunidade faziam até seguros com ele, mas ele foi químico, 25 anos da produção mineral. Muitas das leis que eu fiz, Ronaldo, foram sugestões do meu pai. A lei para tirar o chumbo tetretila da gasolina, que é altamente tóxico, para acabar com jato de areia nos estaleiros, que dava silicose no pulmão, para tirar o mercúrio da produção de cloro-soda, para substituir o amianto, né, nas caixas d'água, ou nas divisórias, ou nos telhados. No telhado, na lona de freio e tal, foram leis sugeridas pelo meu pai. Eu sempre ouvi muito ele. E mesmo já, ele com 80 e muitos anos, tinha um problema lá, eu ia conversar com ele pelo conhecimento dele. A nossa sociedade, infelizmente, por exemplo, você vai no Japão, as pessoas tratam. Você fez matérias sobre o Oriente, na Menorá, várias matérias. Acabei de chegar agora da República Tcheca, estou preparando a revista do final de abril. A revista vai ser sobre os judeus, da República Tcheca. Aliás, numa outra oportunidade nós vamos conversar sobre isso. Tá. Mas então, eu estava dizendo que no Oriente, por exemplo, não só, mas no Oriente, as pessoas tratam os velhos de uma maneira... Com reverência. Muita reverência. Os índios, o cara pode estar desdentado, não sei o quê, na fogueira de noite para discutir alguma coisa, o conselho dos anciãos... O jovem escuta o mais nossa diferente. Sociedade, tirando uns poucos como nós que reverenciamos, aí vem o cara velho e parece que é descartável. É que nem essa sacola plástica que a gente vai brigar lá no supermercado, que não reduz, não tem o saco reutilizável e tal. Então, eu me revolto muito com isso. Eu sempre ouvi, sempre acreditei na justificativa de várias dessas leis que eu fiz. Eu mencionava que a sugestão veio do químico Luiz Baumfeld. E sempre agora, que meu pai já não está, obviamente, na plenitude da forma, né, com seus 91 anos, eu lembro, uma das coisas que dá muita satisfação para ele quando eu vou conversar, levo um sashimi de salmão, levo um arenque que ele gosta muito, né, tomar a bíceler, um golinho só de vinho, alguma coisa, e ele adora quando eu lembro dessas coisas boas que eu fiz a partir de sugestões dele. A face dele rejuvenesce. 10 anos, quando ele lembra histórias que eu não invento, que foram verdadeiras, mas que como a memória vai ficando mais fraca com esse tempo, cada vez que você volta a falar disso, parece que dá uma lufada de oxigênio. Vamos voltar para a questão ambiental. Quais são os projetos de agora até o final do governo Sérgio Cabral, do qual você faz parte com esse brilhantismo todo? Bem, então, os projetos principais da área ambiental. Nós vamos acabar com todos os lixões do Estado do Rio,
há 5 anos atrás, 90% dos municípios tinham lixão. A gente já acabou com 70%, até o final do ano acabar com todos. Sendo que esse ano vão acabar com todos da Baía de Guanabara, que é onde mora 75% da população, muito concentrada aí. Pegando Niterói, São Gonçalo, Baixada, Rio, todos. Saneamento, vamos dobrar, pegamos o início do governo agora, desse governo com 30, vamos levar para 60 e 80 na Olimpíada de 2016. Quer dizer, você passar, saneamento é civilização. Às vezes as pessoas acham que civilização é ter mais um celular e mais um carro. Enquanto os pobres estiverem chafurdando, por que as praias de Ipanema que a gente descobriu? Por que estavam impróprias? Sabe por quê? Porque uma parte do esgoto da Cruzada São Sebastião caía no canal Jardim de Alá. Uma parte de Cantagalo e Pavão caía no canal Jardim de Alá. A gente canaliza tudo isso, leva para o emissário, não afeta a praia. Agora, você não falar em Jardim de Alá, eu tenho uma lembrança fantástica do Jardim de Alá, porque foi onde eu comecei a montar cavalo. Lá havia Sim. Você não acha que aquilo podia ser entregue à população de uma maneira mais interessante? Acho que aquilo poderia ser tão valorizada e muito mal administrada, mal explorada, subutilizada. É isso aí. Eu concordo plenamente contigo. Pensa nisso. Boa. Mas então, voltando, a questão do lixo e a questão do esgoto, que eu acho que são questões de saúde e civilização. Claro. Aliás, você falou uma frase aí no final do segundo bloco, eu até te pedi para você me ceder os direitos autorais. Né? Quando você falou, você pode não saber, mas você vai viver mais e melhor por causa de coisas. Lixo e esgoto é isso. Agora, por exemplo, poluição do ar. Então, eu fiz a lei da vistoria, mas só que não era reprobatória. Esse ano começou a ser. Então a pessoa tem que regular mesmo o motor. A partir do ano que vem vai entrar o IPVA verde. O carro que polui menos e que emite menos vai pagar menos IPVA. Né? E as empresas as antigas, como a Reduc, na Baía de Guanabara, a CSN, em Volta Redonda, a gente está obrigando elas, a gente fez um TAC, um termo de ajustamento com a Reduc, de 1 bilhão. Vai ter que diminuir 90% da poluição da Baixada, do ar, e 85% do óleo da Baía de Guanabara. Então, a questão industrial, lixo e esgoto, recuperar a praia, recuperar as lagoas da Barra. Então, acho que a gente tem aí possibilidade de, pouco a pouco, ir recuperando o meio ambiente, que é a base da água que a gente bebe, do ar que a gente respira, do verde que a gente tem direito. Eu fiz uma lei, que agora a gente está fazendo cumpra a cidade, que chama ICMS Verde. Não aumenta o imposto, fique tranquilo, não aumenta o ICMS. Mas dá para o prefeito que cria área verde, acaba com lixão e trata o esgoto, um percentual na participação do bolo do ICMS, que é dividido entre as prefeituras, maior. Então, o prefeito, uma linguagem universal, que é o din-din, encaixa, todo mundo entende. Os prefeitos que eram contra fazer um parque no seu município ligam... Estão correndo para fazer. Eu quero fazer um parque para receber esse tal desse ICMS verde. Certo. Então, você usa o mecanismo econômico para trazer o sujeito para ser aliado. Então, isso daí tem muito para percorrer. Carlinhos Mink, olha, uma alegria enorme te dar um abraço, ouvir você, trazer você para dentro das casas dos nossos judeus e não judeus que, sem dúvida nenhuma, dão uma audiência muito bacana para o nosso Menorá na TV. Infelizmente, o nosso tempo é muito curto, você tem que trabalhar. Nós pagamos o seu salário para você sair correndo em nosso benefício. Eu quero agradecer a tua atenção e quero oferecer os microfones de Menorá na TV para que você se despeça dos nossos telespectadores. Olha, para já eu nem senti passar esse tempo, parece que a gente estava aqui numa mesa de bar aqui, lembrando coisas, desde a hebraica até você que conhece meus pais e partilhou também dessa minha dor e as coisas todas do Rio de Janeiro. A gente vai conversando desse teu jeito informal, irreverente e direto. Você às vezes parece sincericida, trata as coisas de um jeito tão assim, então você não sente o tempo passar. Eu espero que as pessoas também tenham compartilhado conosco essa nossa conversa, esse papo aqui, e que essas informações sirvam também para as pessoas participarem mais. O importante não é fazer lei, o importante é as pessoas mudarem de comportamento, separarem o lixo em casa, regular o motor do carro. Você também pode fazer muita coisa para melhorar o seu meio ambiente e o nosso. Saudações eco-judaicas e libertárias para todos vocês. Quando se escrever a história do Rio de Janeiro, certamente esse judeu Carlos Mink
estará inscrito no livro da vida desse estado e dessa cidade. Porque ele tem, como nós dissemos aqui, ele e eu, trazido para todos nós qualidade de vida sem que a gente perceba. Voltamos na quarta-feira que vem, quando vamos entrar no ar mais uma vez, às 10 horas da noite, pelo canal que você está assistindo, que é o 14 da NET, e também em todos os horários durante a semana, que você pode verificar aqui embaixo da tela, quando nós estaremos sendo reproduzidos. Até lá!